Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos início a um estudo de novos tipos penais, tá? Nós entraremos na matéria que trata dos perigos de crime comum, ok? Mas antes disso, deixa eu fazer algumas considerações para os alunos do quarto período, para nós entendermos qual vai ser a metodologia empregada durante esse período de suspensão das aulas presenciais em razão do coronavírus, tá? Essa suspensão foi determinada pelo governo estadual e todas as faculdades precisam cumprir isso aí, correto? Muito bem. Na semana passada, eu encaminhei para vocês no portal da faculdade um material didático a respeito de dois crimes, o abandono material e o abandono intelectual, ok? Muito bem. Na semana retrasada, nós ainda com aulas presenciais, nós encerramos os crimes contra a liberdade sexual. Nós vimos o estupro de vulnerável, perfeito? E hoje nós daremos início dos crimes de perigo comum. Tá. Qual vai ser a metodologia empregada? Nós teremos as nossas aulas regularmente toda semana, correto? O quarto período, nós temos aulas uma vez por semana. E aqui também será da mesma forma. E como vai ser feito esse trabalho? As aulas serão gravadas, serão disponibilizadas para vocês no portal, tá? E ao longo da aula eu vou elaborar algumas perguntas, vocês vão responder estas perguntas que estão sendo elaboradas, que serão elaboradas por mim e encaminhar para o meu e-mail. Anota aí, sgvmansur@yahoo.com.br, ok? Para que a gente possa analisar as respostas de vocês uma a uma. Muito bem. Ô Saulo, quando é que eu tenho que encaminhar essas respostas que você vai questionar, que você vai elaborar? Muito bem. Você vai elaborar sempre antes da próxima aula. Então, nós estamos tendo uma aula esta semana. Você vai ter até o início da semana que vem para poder responder aos 5 questionamentos que eu vou fazer durante essa nossa transmissão e encaminhar para mim lá no e-mail sgvmansur@yahoo.com.br. Combinado assim? Tá. Eu sei que vão surgir diversas dúvidas durante estas aulas, outras também que serão ministradas. Então, para ficar um ambiente mais democrático, para que todos possam participar e tirar as dúvidas, o que nós faremos? Depois que nós tivermos algumas aulas ministradas, nós vamos agendar uma live para que todos possam entrar ao mesmo tempo e ali nós vamos debater de maneira conjunta as dúvidas que surgiram ao longo destas aulas que estão sendo ministradas, ok? Fica mais democrático, fica mais didático e fica mais eficiente dessa forma, porque às vezes a dúvida de um aluno pode ser certamente a dúvida de outro também. Combinado assim? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa matéria de hoje, que vai ser o crime de incêndio. Muito bem. Onde está previsto o crime de incêndio? O crime de incêndio, vou pegar o Código Penal aqui, né? O crime de incêndio, ele está previsto no artigo 250 do Código Penal. Mas antes de fazer essa abordagem do crime de incêndio propriamente dito, se você observar, ele está inserido em um capítulo que trata dos crimes de perigo comum. Vamos fazer uma mera introdução ao que vem ser crimes de perigo comum. Crimes de perigo comum. O que são aqueles crimes de perigo comum? Tá. Crimes de perigo comum são aqueles comportamentos, são aqueles delitos que acabam expondo um número indeterminado de pessoas a uma situação de risco ao seu patrimônio, à sua integridade corporal, à sua saúde, à sua vida. Então, por exemplo, o homicídio. O homicídio é um crime de perigo comum? Não, o homicídio não é um crime de perigo comum. O estupro é um crime de perigo comum? Também não. Por quê? Porque são crimes que não expõem uma quantidade indeterminada de pessoas a uma situação de risco. Né? O crime de homicídio é um indivíduo que é a vítima. O crime de estupro, uma pessoa é vítima. O crime de perigo comum é aquele que expõe uma quantidade indeterminada de pessoas. Né? A incolumidade pública.
E aí, se você observar com atenção aqui no Código Penal, vai notar alguns crimes que são fáceis de serem compreendidos como de perigo comum. Olha só, o incêndio lá no artigo 250, no 252 nós temos o uso de gás tóxico, temos o 254 que vai ser objeto da nossa próxima aula, que é o crime de inundação. E por que Saulo vai dedicar um tempo especial ao crime de inundação? Porque, poxa, recentemente uma quantidade indeterminada, milhares de pessoas foram vítimas desse crime. Quais? Poxa, o rompimento da barragem de Mariana, correto? E atingiu uma quantidade, uma gama absurda de pessoas que não podem ser mensuradas. Nós tivemos também de Brumadinho, beleza? Então nós vamos na próxima aula estudar o crime de inundação também, que é um crime de perigo comum. Por quê? Porque todo crime de perigo comum é aquele que atinge uma quantidade indeterminada de pessoas, ok? Muito bem. Se atinge uma quantidade indeterminada de pessoas, eu posso dizer que são crimes vagos. O que são crimes vagos? Crimes vagos são todos aqueles crimes onde a vítima, onde o sujeito passivo é a coletividade, né? Ou seja, é um ente sem personalidade jurídica. Bacana aí? Então registra isso. Crimes de perigo comum, também chamados crimes de perigo coletivo. Por que crimes de perigo coletivo? Porque são crimes que atingem uma quantidade indeterminada de pessoas, colocando em risco o quê? O patrimônio dessas pessoas, a integridade corporal dessas pessoas, a saúde dessas pessoas, a vida dessas pessoas, ok? E já que não é uma pessoa determinada, é uma quantidade enorme, uma quantidade que não é possível mensurar, são chamados de crimes vagos. Compreendido isso aí? Muito bem. O nosso Código Penal, ele trata diversos crimes de perigo comum. Mas vou deixar registrado para vocês o seguinte, nós sabemos que existe também o Código Penal Militar, né? O Código Penal Militar, ele também tem lá nos artigos 268, 275, 278, diversos crimes de perigo comum, tais como incêndio, explosão, inundação, desabamento. Poxa, Saulo, para que eu tenho o Código Penal e o Código Penal Militar? Muito bem. Configurará crime militar, nesse caso, dos crimes de perigo comum, se o crime tiver ocorrido em um local sujeito à administração militar. Então, por exemplo, colocar fogo em um quartel, né, onde coloca em risco a vida de uma quantidade indeterminada de policiais. Configuraria o que? Crime de incêndio, a princípio. Crime de incêndio previsto no nosso Código Penal? Não, previsto no Código Penal Militar, correto? Por que isso? Princípio da especialidade. Bacana assim? Muito bem, vamos lá então. Tá. Qual que é o bem jurídico, então, protegido no crime de incêndio? Mas antes de tratar do bem jurídico, vamos fazer uma leitura breve do crime de incêndio para a gente ter uma visão panorâmica melhor da matéria. Olha bem, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Muito bem. O aumento da pena. Nós temos um parágrafo primeiro que diz o seguinte, as penas aumentam-se de 1/3. Primeiro, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinada a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável,
em poço petrolífero ou galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Muito bem. E nós temos um parágrafo segundo que trata do incêndio culposo, né? Se culposo o incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Muito bem. Uma visão panorâmica do artigo 250 do Código Penal. Então, nós vamos começar, caso a caso, estudando esse artigo 250. Beleza? Então, vamos lá. Coloca no seu caderno. Bem jurídico protegido. Qual que é o bem jurídico protegido? O bem jurídico tutelado no crime de incêndio. Ah, muito fácil. A incolumidade pública. Só relembrando que eu já falei isso diversas vezes. Incolumidade pública é um número indeterminado de pessoas, tá? Uma quantidade indeterminada de pessoas que, em razão das chamas ou tão somente da fumaça, né, estão expostas a uma situação de risco patrimonial, integridade corporal, saúde, a vida. Correto aí? Então registre isso aí. Beleza, olha só. Saulo, o indivíduo coloca fogo em uma casa. E em razão deste fogo, 2 casas laterais também ficam em situação de risco. Então eu tenho uma casa onde o A colocou fogo nesta casa. A casa ao lado e a outra casa ao lado, a esquerda e a direita, também ficam em risco, sofrem risco de o fogo se estender para elas. Eu tenho crime de incêndio aqui? Não, não tenho crime de incêndio. Por que eu não tenho crime de incêndio nesse caso? Porque não atingiu uma quantidade indeterminada de pessoas. A quantidade de vítimas aí são mensuráveis, né? Quem são as vítimas? As pessoas que eventualmente moram nas casas ao lado. Então não configura crime de incêndio. Pode configurar outro crime. Qual outro crime? O do artigo 132, por exemplo, do Código Penal, que é expor a perigo à saúde de outrem. O artigo 163, que é o crime de dano, né? Aí vai ser o crime de dano qualificado pelo incêndio, pelo uso de substância inflamável, correto? Então registre isso aí, ok? Então vai configurar crime de incêndio quando o fogo, né, atingir uma monta, um tamanho, uma projeção, onde coloca em situação de risco uma quantidade indeterminada de pessoas, tá bom assim? Então, não esqueça disso aí. Muito bem. Se não houver, então, essa situação de perigo para a vida, para a integridade física ou patrimônio de outrem, não estaremos diante do crime de incêndio. Poderemos estar diante de outro crime, conforme eu falei, o artigo 132, o crime de dano, correto? Memoriza isso aí, não esqueça, tá bom? Muito bem. Coloca agora no caderno, sujeito ativo. Quem é que pode ser autor desse crime? Poxa, muito fácil. Qualquer pessoa pode praticar crime de incêndio, não é? Então, qualquer pessoa. Se é qualquer pessoa, é crime comum, tá? É crime comum. Eu sou proprietário de uma loja que fica no mercado municipal e eu ponho fogo na minha própria loja. O fogo alastra e atinge todos os quarteirões adjacentes ao mercado. Eu tenho crime de incêndio? Uma quantidade indeterminada de pessoas, de patrimônio, foram colocadas em risco? Sim. O proprietário que começou o incêndio colocando fogo no seu próprio imóvel pode ser o autor? Pode. Então, olha só, qualquer pessoa pode ser autor do crime de incêndio, inclusive o proprietário do bem incendiado, aquele que deu início ao incêndio no seu próprio patrimônio, tá bom? Muito bem. Sujeito passivo. Quem vai ser vítima desse crime? Já falei, a coletividade, né? E aqueles que têm a sua integridade pessoal, patrimonial lesada, ameaçado de dano, de forma o quê? Indeterminada.
com uma quantidade enorme de pessoas. Ok? Muito bem. E aí, vamos agora colocar no nosso caderno tipo objetivo. Poxa, o que é estudar o tipo objetivo? São as questiúnculas, os detalhes da própria redação que o crime traz aqui, que a gente precisa circunstanciar. E aí, quando a gente fala do crime de incêndio, a primeira coisa que a gente tem que colocar, o que é incêndio? Então você vai no seu Código Penal e vai sublinhar a palavra incêndio. Muito bem. Poxa, incêndio é fogo. Causar incêndio. Causar fogo. Muito interessante, Saulo. E aí vem uma pergunta de prova. E se eu tiver chamas e não fogo, eu tenho crime de incêndio? Olha que interessante. Memoriza. Um local fechado, onde a fumaça alastra, atingindo uma quantidade indeterminada de pessoas que passam a se sufocar, né, colocando em risco a saúde destas pessoas. Eu tenho crime de incêndio ou é necessário que eu tenha fogo? Anota aí, coloca assim, observação importante. Eu tenho crime de incêndio. Então, olha que interessante. O crime de incêndio não exige necessariamente o fogo. Então, basta que eu tenha a fumaça, a combustão, já estaremos diante do crime de incêndio. Espera aí. Desde que eu tenha a fumaça, desde que eu tenha a combustão, e essa combustão, esta fumaça, seja inalada por uma quantidade indeterminada de pessoas, e estas pessoas, em razão de terem inalado esta fumaça, acabam tendo a sua saúde colocada em risco. Bacana aí? Registrou isso aí? Muito bom. Saulo, queimar algumas folhas de papel, né? Acender um cigarro, pegar uma cadeira velha, pegar alguns livros velhos, revistas velhas, colocar no fundo do quintal e jogar fogo. Isso é crime de incêndio? Não, não é crime de incêndio. Por que não é crime de incêndio? Porque não colocou em risco uma quantidade indeterminada de pessoas. E porque também não é qualquer fogozinho que vai configurar incêndio, não. O que é um incêndio mesmo? É aquele fogo de uma proporção enorme, aquele fogo com capacidade de destruir, de espalhar, e de ser dificilmente extinto. Não é qualquer fogo, né? De vez em quando a gente passa pelas ruas e vê aquelas senhoras varrendo as calçadas, juntando folhas e botando fogo ali. Isso é crime de incêndio? Claro que não, né? Esse não é um fogo destruidor de vasta proporção que coloque em risco o patrimônio, a integridade física, a saúde de um número indeterminado de pessoas. Essas senhoras podem, de repente, estar praticando um crime ambiental, aí sim, correto? Mas o crime de incêndio previsto no nosso Código Penal, não. Então, olha só, é possível que eu tenha crime de incêndio sem ter o fogo? Sim, basta a fumaça, a combustão, atingindo uma quantidade indeterminada de pessoas. Ah, e que fogo é esse que eu tenho para configurar o crime de incêndio? Não é qualquer fogo, é um fogo de vasta proporção, é um fogo de capacidade, de potencialidade lesiva, altamente destruidor, que pode se espalhar com muita facilidade e que seja difícil ser extinto. Então, um fogo de vasta proporção que coloque em risco o quê? O patrimônio, a integridade física, a saúde de um número indeterminado de pessoas. Entenderam isso aí? Registre isso aí. Ah, pouco importa se esse fogo também deu início, se o autor deu início a esse fogo jogando uma substância inflamável. Ou seja, pouco importa como se deu o início do incêndio, tá bem? Qual foi a causa geradora do incêndio. Ok aí? Muito bem. Então, além desse fogo ser um fogo de vasta proporção, ele tem também que colocar em risco a saúde de uma quantidade indeterminada de pessoas, ok? Então, o que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte, que aquele incêndio de grande proporção, que não seja perigoso,
que não ofereça risco para uma grande quantidade de pessoas não configura o crime de incêndio. Entendeu isso aí? É necessário um perigo real para uma quantidade indeterminada de pessoas ou de bens. Bacana? Ah, Saulo, então o sujeito colocou fogo, alastrou por diversos locais, mas não colocou em risco ninguém. Qual crime que eu posso ter? Eu posso ter diversos outros delitos. Eu posso ter o crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Eu posso ter o crime do artigo 132, que expor perigo a quantidade determinada de pessoas. Eu posso ter o crime de estelionato, de repente qual foi a finalidade de se destruir determinado patrimônio, mas eu não vou ter o crime de incêndio. Então presta atenção, não é tão somente o fogo ou a fumaça de vasta proporção para configurar o incêndio. É necessário que tenha vasta proporção e coloque em risco uma quantidade indeterminada de pessoas. Memoriza isso e coloca isso no seu caderno. Um minutinho para você colocar. Então, olha só. Fogo de grande monta, mas que não ofereça risco para uma quantidade indeterminada de pessoas ou de bens, não configura crime de incêndio. Entenderam isso aí? Anotou? Marque isso aí com carinho, que você é capaz de cair na prova, viu? Muito bom. Olha bem. Tipo subjetivo. O que nós vamos falar agora? Já estamos cansados de compreender isso. Tipo subjetivo, toda vez que você está estudando um crime e a abordagem é o tipo subjetivo desse crime, é para saber se ele é punido a título de dolo ou a título de dolo e de culpa, ok? Muito bem. Eu sei aqui que o crime de incêndio, ele admite as duas modalidades, tanto a dolosa como a culposa. A culposa está prevista no parágrafo 2º. Bem, que dolo é esse? Quando é que eu vou ter o dolo para praticar crime de incêndio? Muito fácil. Aquela vontade consciente, ou assumir o risco de causar um incêndio perigoso, correto? Que possa atingir uma quantidade indeterminada de pessoas. Anotou isso aí? Muito bem. Ele deve ter essa intenção. O autor, o agente, o indivíduo que causa o incêndio, ele tem que ter a vontade. Qual que é a vontade dele? Olha, eu vou causar esse incêndio de grande proporção e colocar em risco uma quantidade indeterminada de pessoas e ou de patrimônio, de bens, entendeu? Se a intenção do sujeito for de destruir um imóvel, eu quero destruir um imóvel, eu quero matar uma pessoa utilizando fogo, eu quero lesionar uma pessoa utilizando fogo, não é incêndio. Então, olha só, se a intenção do indivíduo é de destruir determinado bem utilizando fogo, o crime não é de incêndio. O crime é de dano qualificado, lá no artigo 163. Dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Anote isso aí. Se a intenção do indivíduo é de matar uma pessoa mediante fogo, é o quê? Homicídio qualificado pelo emprego de fogo. Entenderam isso aí? A gente tem uma observação importante. Se alguém causar incêndio em razão de inconformismo político, um incêndio de natureza ideológica ou política, está previsto num tipo especial, não é o 250. Qual que é? O artigo 20 da Lei 7.173 de 83. Artigo 20 da Lei 7.170 de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional. Ok? Só registrando que o crime de incêndio admite a modalidade culposa, lá no parágrafo 2º. Ou seja, causar incêndio. Olha que interessante. Quando é que eu vou ter o incêndio culposo do artigo 250? Quando por falta de cuidado, lembra disso, qual que é o conceito que eu tenho de culpa? Falta de cuidado.
falta de cuidado objetivo que outra pessoa naquela situação teria tido esse cuidado. E essa falta de cuidado se dá pela imprudência, negligência, imperícia. Entendeu? Então, por falta de cuidado, eu acabo causando um incêndio de vasta proporção, colocando em risco uma quantidade indeterminada de pessoas, oferecendo risco para a saúde destas pessoas, para os bens dessas pessoas. Qual que vai ser a pena aí? De 6 meses a 2 anos. Entenderam isso aí? Muito bom. Agora, marca assim, ó, questão que vai cair na prova. Importantíssima. Quando é que eu tenho a consumação do crime de incêndio? Então, põe aí, ó, consumação do crime de incêndio. A partir de qual momento que o crime de incêndio se consuma? Só lembrando, do iter crimes, né, o caminho do crime, nós temos a cogitação, a preparação e a execução. Então, quando é que se dá o início da execução do crime de incêndio? A partir do momento que o indivíduo voluntariamente coloca fogo num determinado local. Para que ele coloca fogo num determinado local? Para que aquele fogo possa se estender, né, de ganhar uma certa proporção, colocando em risco a saúde, a vida, o patrimônio de pessoas indeterminadas. Então, quando é que esse crime vai se consumar? É a partir do momento, por exemplo, vamos imaginar um exemplo. O Saulo deseja praticar crime de incêndio. E o Saulo vai em um local, um mercado municipal. Eu vou voltar para o mercado municipal. O Saulo vai em um mercado municipal, onde tem uma infinidade de lojinhas, e próximos daquelas lojinhas existem outras, ou seja, aquele fogo pode se alastrar por todo o centro de uma cidade, onde o mercado está situado. O que o Saulo faz? Ele leva um galão de gasolina, joga esse galão de gasolina em uma loja, num local, e joga fogo ali. Para quê? Para que aquele fogo possa se estender, né, se espalhar, ganhar uma proporção enorme e colocar em risco a vida, a saúde de um número indeterminado de pessoas. Eu te pergunto, no momento que o Saulo joga o galão de gasolina no chão e joga o fogo, consumou o crime de incêndio? O que vocês acham? Não consumou o crime de incêndio. O crime de incêndio só vai se consumar a partir do momento que aquele fogo que o Saulo jogou no local já tiver se espalhado, já tiver ganhado grande proporção, vasta proporção. E aí, nesse momento que ele ganhou vasta proporção, ele começou a colocar em risco uma quantidade indeterminada de pessoas. Olha que interessante. Então, se o Saulo joga o fogo no local e na hora que o fogo começa a se alastrar, vem o bombeiro ou vem outras pessoas e conseguem extinguir aquele incêndio, pequeno ainda, qual o crime que eu tenho? Tentativa de incêndio. Olha que interessante. Tentativa de incêndio. Então, o crime de incêndio, por que isso? O crime de incêndio é um crime de perigo concreto. O que é um crime de perigo concreto? Ele requer, né, que sejam colocadas em risco várias vidas de pessoas indeterminadas. Anota isso, ok? Então, quando é que eu vou ter a consumação do crime de incêndio? A partir do momento que o fogo se alastra, ganha vasta proporção, oferecendo, colocando em risco a saúde, a vida, a integridade corporal e o patrimônio de uma gama indeterminada de pessoas. Então, se o indivíduo põe fogo no local e esse fogo não chega a se alastrar, esse fogo eles conseguem controlar o fogo, eu tenho tentativa de crime de incêndio. Registro isso aí. Ok? Muito bom. Ao voltar aqui, eu vou observar que o parágrafo
o artigo 250 do crime de incêndio, ele tem o parágrafo 1º. E esse parágrafo 1º trata de hipóteses onde vão qualificar o crime de incêndio. Então, quais são? Qualificar não, desculpa. As penas serão aumentadas de 1/3, então vão ser causas especiais de aumento de pena, tá bom? Então, quais são as causas especiais de aumento de pena? Inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou em proveito de terceiro, tá bom? Muito bem. Que raciocínio é esse? É muito interessante. Às vezes, a pessoa põe fogo em um determinado patrimônio para receber seguro daquele patrimônio. Por exemplo, eu ponho fogo no meu carro para eu receber seguro do meu carro. Qual o crime que eu tenho? Eu tenho duas situações interessantes. Veja bem. Se o indivíduo ele põe fogo, por exemplo, no seu veículo com a finalidade de obter uma vantagem, né, receber uma indenização de seguro, o crime que eu vou ter aí é o crime de estelionato, tá bom? Agora, sem razão desse incêndio nesse carro, o fogo se alastra e coloca em risco uma quantidade indeterminada de pessoas, eu vou ter o quê? O crime de incêndio com a pena aumentada. Então, olha só, o indivíduo deseja causa incêndio a um patrimônio dele para receber uma indenização de seguro. Se aquele incêndio que ele provocou, por exemplo, no veículo dele ou na casa dele, ficar ali, não se estender, não oferecer risco para uma quantidade indeterminada de pessoas, o crime que eu tenho é o crime de estelionato. Ok? Agora, se o indivíduo, com a intenção de receber indenização de seguro, põe fogo em um determinado imóvel que lhe pertença, mas o fogo se alastra, não é? E coloca em risco a saúde, o patrimônio, não é? A vida de uma quantidade indeterminada de pessoas, eu vou ter o crime de incêndio. O crime de incêndio, com a pena aumentada aqui no parágrafo 1º, inciso 1. Anotaram isso aí? Muito bem. Eu tenho também outras hipóteses onde haverá, né, causas de aumento de pena de 1/3. Muito bem. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. O que é a casa habitada? Por exemplo, o indivíduo põe fogo numa casa onde tem pessoas. É necessário que as pessoas estejam lá no momento? Não é necessário que as pessoas estejam no momento. Por quê? Se você ler com muita atenção, fala casa habitada ou destinada à habitação. E aí a doutrina, a jurisprudência, vem estendendo esse conceito de casa, ou seja, lojas, escritórios, hotéis, correto? Se enquadram no conceito de casa habitada. Beleza aí? Não é necessário que estejam presentes pessoas lá. Basta que, por exemplo, se coloque fogo em um escritório, esse fogo se espalha, ganha grande proporção, oferecendo risco, colocando em risco uma gama indeterminada de pessoas, que eu vou ter o crime de incêndio com a pena aumentada em razão de ter sido em casa habitada ou destinada à habitação. A letra B diz que o incêndio também terá a causa de aumento de pena se ele for em edifício público, né, ou de obra de assistência social ou cultural. Museus, hospitais, creches, bibliotecas, cinemas, teatros. Entenderam isso aí? Muito bom. Também será aumentada a pena se o incêndio for em embarcações, aeronaves, barcos, trens, ônibus, aviões, embora não ocupados por pessoas. Aqui não exige ocupação. Então, por exemplo, o indivíduo coloca fogo em um navio.
que está atracado em um porto. E esse navio é um navio de carga. Esse fogo se alastra, passa para todos os containers que estão nesse navio e acaba vindo também para o porto, né? Onde ali tem centenas de containers, centenas de mercadorias, coloca em risco, né? E acaba destruindo o patrimônio de diversas vítimas, todas indeterminadas. Eu vou ter aqui o crime de incêndio com a pena aumentada por ter iniciado em um navio, em uma embarcação. Ok aí? A letra D também fala, né, que o incêndio vai ter a pena aumentada caso tenha início em estação ferroviária ou aeródromo, correto? E aí se inclui também, né, as construções portuárias, as estações rodoviárias, beleza? O inciso, a letra E, né, do inciso 2 também fala em estaleiros, fábricas, correto? Depósitos explosivos, poços petrolíferos, ok? Lavoura, pastagem, mata, floresta, enfim. Essas hipóteses, se o incêndio tiver início, né, nessas situações aqui, ou atingir uma dessas hipóteses, eu terei o crime de incêndio com a pena aumentada. Compreendido aí? Muito bem. E agora uma questão muito, mas muito interessante. Você vai lá no artigo 258 do Código Penal e vai anotar com muito carinho isso. Olha só, eu tenho uma situação que é a seguinte, veja bem. Se o crime de perigo comum, né, no caso nós estamos tratando do crime de incêndio, resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resultar em morte, ela é dobrada. Então, para por aí. O que eu tenho nesse artigo 258? Embora o Código Penal fala em formas qualificadas de crime de perigo comum, não são formas qualificadas. São hipóteses de causas de aumento de pena. Então, veja bem, o que fala o artigo 258? O que é o crime de incêndio? Causar incêndio com fogo de vasta proporção ou com fumaça, combustão de vasta proporção, colocando em risco uma quantidade indeterminada de pessoas. Muito bem. E se, colocando em risco essa quantidade indeterminada de pessoas, venha a causar morte de alguma delas, venha a lesionar algumas delas, o que eu tenho? Qual que é o crime que eu tenho? Eu tenho crime de incêndio e crime de homicídio? Eu tenho crime de incêndio e crime de lesão corporal? Negativo. Eu tenho crime de incêndio com a pena aumentada, né? Com a pena aumentada de metade ou a pena dobrada se for lesão corporal ou se for morte. Então esse artigo 258 trata do chamado crime préter-doloso, né? Ou seja, acabou havendo que a modalidade culposa aqui também, beleza? Então veja bem, no caso de culpa, se resultar em lesão corporal, a pena aumenta de metade. E se resultar em morte, a pena aplica-se a pena do homicídio culposo aumentada de 1/3. Então esse artigo 258 trata das hipóteses onde a intenção do autor era qual? A de causar incêndio. Mas em razão do incêndio acabou decorrendo morte de algumas pessoas, lesão corporal de algumas pessoas. É o chamado crime préter-doloso. Correto aí? Registra isso e não esqueça. Beleza? Muito bem. Algumas questões importantes para a gente tratar antes de irmos para a classificação doutrinária. Qual que é a ação penal do crime de incêndio? Poxa, se a vítima é a coletividade, se o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, uma quantidade indeterminada de pessoas, é fácil enxergar que a ação penal é pública e incondicionada. Correto? Muito bom. Classificação doutrinária desse crime de incêndio. Vamos lá, gente. Está terminando. Dá uma respirada para a gente tocar o barco. Muito bem. Letra A. O crime de incêndio é um crime comum. O que é um crime comum? Ele é um crime comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa
inclusive pelo proprietário do imóvel onde vai ter o início do incêndio, ok? Ele é um crime por ação, ou seja, comissivo. Ele é um crime material, ele deixa vestígio, né? Se ele deixa vestígio, ele é o que? Ele é um crime não transeunte. Anota essa informação nova. Crime não transeunte é aquele que deixa vestígio, ok? Muito bem. Ele é um crime instantâneo. É um crime instantâneo, tá? É um crime de perigo concreto. O que quer dizer o crime de perigo concreto? Para que eu tenha a consumação do crime de incêndio, é necessário que fique comprovado, né, que uma quantidade indeterminada de pessoas ou de patrimônio foi colocado em risco, ok? É um crime comum, né, de forma livre, porque esse fogo, esse incêndio pode ser causado de diversas maneiras, plurissubsistente. E aí, se você der uma olhada no Código Penal, você vai notar o seguinte: não é de pequeno potencial ofensivo. Por que não é de pequeno potencial ofensivo? Porque a pena do crime de incêndio é de 3 a 6 anos. Então, não é de pequeno potencial ofensivo. Não cabe a suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima para caber a suspensão condicional do processo tem que ser de até 1 ano. E no crime de incêndio, a pena mínima é de 3 anos, correto? Bem, não cabe também fiança na fase policial. Por que não cabe fiança na fase policial? Não cabe fiança na fase policial porque os crimes que cabem fiança na fase policial são aqueles crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos. O crime de incêndio doloso, a pena é de 6 anos, a pena máxima. Muito bem. Põe observação aí, olha. O incêndio culposo é de pequeno potencial ofensivo, cabe suspró e cabe fiança na fase policial. O incêndio doloso é que não cabe. Correto aí? Muito bem. O que eu vou pedir para vocês? Anotem todas as dúvidas que porventura surjam, para que quando nós agendarmos a nossa live, essas dúvidas possam ser tiradas ao vivo, com a participação de todos, e que talvez a dúvida de um seja a dúvida de outro também, correto? Agora, como eu disse para vocês no início da aula, eu vou deixar para vocês concluírem esse tempo aí da nossa aula, eu vou deixar para vocês 5 questionamentos. Vocês vão elaborar, copiar essas perguntas e vão respondê-las. Encaminhar para mim até o início da semana que vem para o meu e-mail sgvmansur@yahoo.com.br, correto? Então vamos lá. Primeira pergunta, coloca aí. Perguntas fáceis, tá? Olha só. O crime de incêndio é de perigo concreto ou é de perigo abstrato? Anota isso aí. Pergunta 1. O crime de incêndio é de perigo concreto ou é de perigo abstrato? Explique, tá? Para ajudar a esclarecer um pouco aquela questão de a partir de qual momento que o crime se consuma. Lembra que é necessário que o fogo se expanda, que o fogo ganhe uma proporção enorme, seja bem vasto? Isso vai ajudar a clarear a resposta, ok? Bem, segunda pergunta. Qual a diferença entre o crime de incêndio agravado pela morte e do crime de homicídio qualificado pelo emprego de fogo? Então, olha só. Quando que eu vou ter, então? Pergunta 2. Qual a diferença? Quando que eu terei o crime de incêndio agravado pela morte e quando que eu terei o crime de homicídio qualificado pelo emprego de fogo? Como que eu consigo fazer a distinção? Quando que vai ser um crime, quando que vai ser o artigo 250 e quando que vai ser o artigo 121, ok? Bem, questão 3. Qual a quantidade mínima de pessoas em risco para se tipificar o crime de incêndio?
eu sei que é uma quantidade indeterminada. Mas será que existe uma quantidade mínima? 100, 200, 500, 1000? Você vai pesquisar isso aí, tá vendo? Talvez seja a pergunta mais difícil. Busca na doutrina, busca na jurisprudência. É muito legal a resposta para essa matéria aí, essa pergunta, tá bom? Bem, questão 4. É possível a prática de crime de incêndio por omissão? Né? O sujeito, sendo omisso, pode ser autor de crime de incêndio? Essa é mamata, muito fácil de responder. E por último, quando que o crime de incêndio terá a modalidade tentada? Quando que eu terei tentativa de crime de incêndio? Perfeito? Olha só, gente, nós estamos encerrando agora a matéria referente ao crime de incêndio, artigo 250. Vou voltar a frisar para ficar bem claro, tá? Estas 5 perguntas que eu deixei aí, vocês vão respondê-las e mandar para mim até semana que vem, até o início da semana que vem, no meu e-mail sgvmansur@yahoo.com.br. Perfeito? Anotem por gentileza todas as dúvidas que vocês tiverem, deixa no cantinho aí do caderno, para que daqui uns dias, quando nós já tivermos mais aulas ministradas, nós vamos marcar a live e tirar as dúvidas de todas essas modalidades delitivas que nós estamos acompanhando agora online, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês e bons estudos, viu? Até a nossa próxima aula. Fique com Deus aí. Tchau, tchau.